Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liege Tech, nós vamos falar aí sobre como que está o mercado de informática atualmente. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre altas de preço no mercado de informática. Vamos falar aí sobre os tais custo-benefício que produtores de conteúdo, no Brasil estão recomendando e ganhando dinheiro como afiliado de grandes sites de comércio eletrônico, principalmente sites de comércio eletrônico chineses, né? Eles ganham dinheiro, têm ganhado muito dinheiro como afiliado, indicando aí, recomendando esses tais produtos custo-benefício, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão no vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, é preciso entender o seguinte: o mercado de informática ele tem encarecido com o tempo. Isso é um fato, tá? O mercado de informática ele depende muito do mercado externo. Mesmo a gente tendo grandes marcas fabricando, tendo fábrica de computadores e componentes celulares aqui dentro do Brasil, por exemplo, o mercado de eletrônico tecnológico ele depende muito do mercado externo. O Brasil não produz tudo. Então, para você montar ali um aparelho eletrônico tecnológico, tem semicondutores, tem transistores, tem um monte de componentes que são adicionados ali naquele dispositivo eletrônico tecnológico, que você depende do mercado externo. E o dólar, pessoal, tem se valorizado no mundo. O dólar está com uma valorização nos tempos para cá, recente, considerável, né? Até mesmo pelo cenário que analistas nos Estados Unidos estão prevendo da volta da pujança nos Estados Unidos. Ainda mais agora com a vitória do Donald Trump, que as coisas estão tomando ainda proporções mais positivas, né? Vocês verem lá o Nasdaq, lá na Bolsa de Nova York, vocês verem aí o dólar no mundo valorizando, né, em relação a outras moedas. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma era de uma política desastrosa. De alguma maneira, a esquerda retornou ao poder, né? E eles estão com uma política muito desastrosa. Primeiramente foi o inchaço do Estado. Tinha na gestão anterior, houve uma redução de ministérios, né? Só para citar como exemplo. Na gestão atual, houve uma expansão de ministérios e secretarias, né? Na gestão atual, aumentou-se muito o gasto da máquina pública. Então, isso fez com que houvesse aumento de impostos e uma série de outras coisas. O poder de compra do brasileiro comum, classe média, tal, caiu consideravelmente. O nosso poder de compra diminuiu, do microempreendedor, do cara que trabalha como autônomo, do prestador de serviço, de todo mundo, do trabalhador assalariado. O poder de compra vem sendo afetado, sabe? E isso se deve ao fato de política ruim, O Ministério da Fazenda está fazendo um trabalho ruim, o executivo está gastando demais e a gente não está vendo aí uma luz muito positiva no fim do túnel. E agora, pessoal, a gente só não ficou pior do que o que a gente está hoje, porque o Campos Neto, que foi indicado na gestão anterior, ele é um cara técnico. E o Campos Neto é o presidente do Banco Central e foi indicado na gestão anterior. Ele é um cara que foi escolhido pela sua bagagem técnica. Então, isso acabou favorecendo que a economia não se degringolasse, de uma forma mais abrupta do que vem acontecendo. Mas um fato é que a economia brasileira está em deságio, Ela está em queda, ela está ruim. E com a alta do dólar no mundo, pessoal, nem na época da gestão anterior, com pandemia, o dólar chegou a
mais de R$6. Já estão certos de que o dólar vai bater 6,50. Isso impacta em muita coisa. E obviamente, pessoal, que o mercado de informática, né, ele acaba sendo impactado diretamente com a alta do dólar. E a tendência é que as coisas fiquem ainda mais caras. Se já estava caro para você poder montar um bom computador, você ter um bom computador hoje em dia, vai ficar ainda mais caro para você ter um bom computador hoje em dia. E isso acaba fazendo uma coisa interessante, no meu ponto de vista, e é o que eu quero analisar aqui nesse vídeo de hoje, é que há algum tempo já surgiu-se uma categoria aí na informática que está inserida dentro da categoria custo-benefício, que são hardwares, principalmente hardwares produzidos na China, que tecnicamente, se você olhar as especificações técnicas, tem capacidade de entregar uma qualidade, né, por um preço, sendo vendido por um preço muito abaixo do que alguma coisa equivalente fabricada hoje em dia, né, comercializada aqui no Brasil, vendida aqui no Brasil, você não consegue, né, competindo em termos de preço, né, você não consegue. E essas coisas tendem a ganhar ainda mais força agora com o dólar mais caro e com a economia ruim. Por quê? Aquelas pessoas que já estão com poder de compra um pouco mais apertado, um pouco mais reduzido, né, elas acabam se vendo sem opção quando querem fazer alguma melhoria ali no seu equipamento para poder ter um pouco mais de performance, para poder conseguir jogar alguma coisa de forma um pouco melhor. E aí entram esses tais custos-benefícios, tem sido vendido como custo-benefício por muitos produtores de conteúdo no Brasil, que estão ganhando muito dinheiro como afiliados, né, recomendando esses produtos, que, se você parar para analisar, não são tão custo-benefício assim. São coisas importadas, fabricadas na China. 95% dos casos são produtos remanufaturados, tá? Não são produtos usados, são produtos usados na literalidade. São produtos usados, tá? Mas não são produtos usados na literalidade. Vou citar um exemplo, para ficar fácil de vocês entenderem. Eu vou lá e compro... Eu vou pegar uma placa de vídeo que é mais fácil de exemplificar. Eu vou lá e compro vou pegar uma marca que é muito conhecida no Brasil, né? Que é muito comum aqui no Brasil, assim, em termos de nome, né? Vamos supor que eu fui lá, comprei zerada uma 1080, uma Nvidia 1080 da Galaxy, né? É uma marca muito conhecida. Comprei novinha. Meu primo tem uma placa da Galaxy, ele gosta muito e realmente os produtos, se eu tava dando uma olhada, os produtos da Galaxy são muito bons, né? Tem preço, produto que é bom custa caro, né? Bom, enfim, vamos lá, vamos seguir aqui a exemplificação. Eu tô citando, poderia estar citando uma placa da Asus, poderia estar citando uma placa, tudo bem, comprei uma placa da Asus, né? Comprei uma placa da EVGA nova, né? Comprei uma placa, para não dizer que eu tô falando de uma marca específica, comprei uma placa da PCIe nova, né? Uma gigabyte nova, uma placa de vídeo. Você comprou nova, beleza? Você não vai mais usar aquela placa para você já não tá mais servindo. Você quer pegar uma coisa melhor, ou você saiu, desmontou o desktop, foi para um notebook, alguma coisa assim, acontece, né? Depende muito das suas necessidades, né? E o que acontece com esse hardware? Você coloca ele no mercado. Você não vai jogar fora pura e simplesmente. Você não vai pegar uma placa de vídeo que tem valor, uma 1080, por exemplo, da Nvidia,
e vai jogar lá fora. Você vai colocar ela no mercado. Só que o que acontece? Quando você pega a placa da EVGA, da Galaxy, de qualquer outra marca aí, da Asus, né, da Gigabyte, e coloca ela no mercado, no marketplace, para venda, aquilo ali é um produto literalmente usado, tá? É um produto que muitas vezes já está fora, igual a 1050 Ti. É um produto fora de linha. Então você pega uma 1050 Ti da EVGA, é fora de linha. A EVGA nem fabrica mais placas de vídeo. Então ela encerrou o seu setor de fabricação de GPU. Então é uma marca muito conceituada, né? Ficou muito conceituada pela durabilidade e construção das placas, mas ela não fabrica. Então você pega uma 1050 Ti da EVGA, é uma placa de vídeo que ela é literalmente fora de linha e usada. Então quando você põe no marketplace dessa forma, você está na literalidade colocando de volta no mercado um produto usado. Só que o que acontece muitas vezes que o chinês está fazendo? Ele pega, igual é o caso da minha RX580. A minha RX580 é uma placa-mãe remanufaturada. Ela é uma placa-mãe que o chinês pegou um PCB da Asus. Provavelmente ele pegou, né, uma placa de vídeo da Asus, né, uma RX580, uma 570. Colocou ali um chip usado, tá? RX570, 580, 550. Não fabrica mais, não tem chip novo no mercado, a AMD não disponibiliza mais chip novo no mercado. Então eles pegam esses chips usados, que eles compram de quilo, em lotes enormes, montam uma placa, uma nova RX, nova entre aspas, né? Nova. Montam uma nova RX 580, coloca uma marca qualquer lá, MLLSE, Soio, Maxan, PowerColor, enfim. São as marcas que me vêm na cabeça, né? Você coloca lá, uma marca dessas, e coloca essas placas no mercado de novo. E aí, o que acontece? Esses hardwares acabam entrando na categoria de custo-benefício. E custo-benefício, pessoal, no meu entendimento, comentem aí o que vocês entendem sobre custo-benefício. No meu entendimento, custo-benefício é aquilo que me entrega uma boa eficiência, com uma boa potência, custando pouco. Tem uma boa construção física e não vai me custar um rim, não vai me custar 2 rins, não vai me custar nada além disso. Então, custo-benefício para mim é isso, é um produto bom e barato, né? Que seja preferencialmente novo. Isso para mim eu diria que é custo-benefício. Porque coisas usadas, por mais que elas entreguem, você consiga pegar usado um equipamento que seja capaz de entregar uma performance muito boa ainda hoje, como é o caso da minha X580, ela me entrega uma boa performance, né? Eu tenho que ter ciência que é um equipamento usado, não é novo, é usado. E o que acabou acontecendo no Brasil, pessoal, que eu tenho visto por conta até da alta dos preços de itens de informática, é que a forma como muitos produtores de conteúdo estão vendendo, recomendando esses tais custos-benefício, acaba fazendo no imaginário do usuário, do interessado, acaba criando uma imagem de que ele está comprando um produto novo, bom e barato, que na verdade não é bem assim, né? O produto pode ser bom, o produto pode ter um preço muito bom, mas ele não é novo. É uma tecnologia já antiga, muitas vezes tem suas limitações, como a minha X580 tem as suas limitações. Roda tudo e mais um pouco, dentro das limitações dela, mas roda.
né? Tem muitas pessoas que conseguem rodar jogos até atuais. Eu mesmo rodei a demo, né? O prólogo do Test Drive Solar Crown. Foi lançado algum tempo atrás aí. Eu baixei o prólogo dele de graça na Steam, rodei e me surpreendeu ter rodado de forma até bem. Você tem vídeo aí no canal. Então, rodou na minha RX 580. Mas eu tenho que ter ciência, e eu tenho a clarificência disso, né? A clara ciência, vamos dizer assim, disso. Que essa placa aqui é uma placa usada, que eu comprei barata, né? Que foi montada com peças usadas. Não é nem uma placa usada na sua literalidade. É uma placa que foi montado um mix de peças novas com peças usadas. E falando sobre essa questão, o que ganhou muita notoriedade, que tem feito as pessoas analisarem essa questão de como está o mercado de hardware atualmente no Brasil e esses tais custos-benefício. Eu estava olhando para comprar um, já mudei de ideia. É os tal Xeon, que se escreve Xeon, tá? A palavra se escreve X-E-O-N, mas se pronuncia Xeon, como se fosse Z-I-O-N, tá? Mas se escreve X-E-O-N, tá? Então a pronúncia correta é Xeon, tá bom? Esses tais Xeons, Xeon na verdade é uma linha de processadores desenvolvidas pela Intel, que é focada para servidores. Aí o que o chinês fez? Essa linha de processadores já vinham, né, esses que estão muito populares aí entre muitos produtores de conteúdo que estão recomendando. O que acontece? Esses processadores têm muitos núcleos e muitas threads. Se você for comparar hoje, se você for pegar hoje um processador mais atual da Intel ou da AMD, que tem uma boa quantidade de núcleos físicos e núcleos lógicos, que são as threads. Os núcleos físicos são os núcleos e os núcleos lógicos são as threads. Então você pegar um kit hoje que tem um processador com uma boa quantidade de núcleos físicos e núcleos lógicos, tá ficando cada vez mais caro. Quanto mais atualizado for, mais caro fica. Mais caro tá ficando, né? Então, o que acaba acontecendo? O chinês viu, né, como o chinês tem uma capacidade de perceber nuances aonde eles podem atuar. O chinês primeiro começou o seguinte: à medida o mundo corporativo, o ambiente corporativo, empresas que lidam com servidores, data centers, né, empresas em geral, grandes empresas, elas fazem upgrade de seus equipamentos de tempos em tempos. Aqueles equipamentos ali voltam para o mercado de alguma forma, seja para sucata, seja do que for. Então voltam para o mercado de alguma forma. O chinês, ele sempre teve uma capacidade de perceber potencial nessas coisas. Então o que o chinês acabou fazendo? O chinês acabou vendo uma maneira diferenciada de recolocar esse tipo de hardware no mercado, porque ele percebeu que em países com economia, com poder de compra de boa parte dos seus cidadãos mais baixo, eles conseguiriam ganhar dinheiro vendendo esses equipamentos, esses hardwares um pouco mais antigos, refeitos de uma forma que dão a entender que parece que é uma maravilha. Você tem um processador ali, um Xeon da vida, que tem aí, sei lá, 12 núcleos, 20 threads, mas que é uma arquitetura antiga, né? Tem muitos nanômetros em relação a um processador Intel ou AMD com a mesma quantidade de núcleos físicos e núcleos lógicos atualmente, de versão mais atualizada, né? Tem toda uma questão técnica, mas não. Eles vendem isso. Olha, se você for comprar um processador atual, produtor de conteúdo faz muito isso, né? Se você for comprar um processador atual de, sei lá, 12 núcleos e 20 threads, por exemplo,
né, você vai gastar um valor absurdo. Mas olha, tem essa opção aqui daquele site chinês lá, XYZ, né? Que você compra, que vai te entregar também 12 núcleos e 20 threads, que vai resolver seu problema e vai custar muito menos do que você vai gastar num kit mais atualizado da Intel ou da AMD, com a mesma quantidade de núcleos e threads. Só que tem toda uma questão técnica por trás que não é muito abordada, até porque também o usuário comum não vai muito se atentar a isso. Ele quer uma coisa que funcione. Ele quer uma coisa muitas vezes que vai dar para ele jogar. Ele quer uma coisa muitas vezes que vai dar para ele poder tá ali desenvolvendo a atividade dele. Só que ele não se atenta em muitas dessas indicações que esses produtores de conteúdos fazem, né? E estão ganhando dinheiro com isso, muito dinheiro por sinal. Eles não se atentam que estamos falando de produtos, não são produtos novos, como esses tais kits Xeon X99 da vida, ou essas placas RX 580, 550, 400, agora voltou, né, a 470 também aí. Eles não se atentam que isso aí não é produto novo, isso não é uma marca nova. A marca pode até ser nova por aqui, mas isso é um produto remanufaturado, é um produto feito com boa parte das peças usadas. E a principal delas, que é o processador, é usado. E geralmente é muito usado. No caso das placas de vídeo, por exemplo, geralmente são placas oriundas de mineração, que estressam demais o equipamento. Então você já está pegando um equipamento, você já está pegando uma placa, um hardware, que tem componentes ali que às vezes já está no limite da sua vida útil, mas que ainda funciona. Então o chinês vai lá, monta uma placa legalzinha, que você consegue comprar muito barata, né? Tem modelo aí que eles botam até um LEDzinho lá para dar uma diferenciada e tal. Põe muito barata, né? E joga no mercado, porque vai ter gente que vai comprar. A pessoa vai estar achando que está fazendo um puta negócio. E muitas das vezes, por quê? Porque viu um produtor de conteúdo falando que ela pode comprar aquilo tranquilamente. No caso das placas RX 580 e das RX 550, que eu tive as duas, eu fiz vídeo aqui no canal falando bem dessas placas, porque são placas que sim, são placas que ainda dão conta de fazer muita coisa, né? Mas não é a oitava maravilha do mundo. E você que está comprando tem que ter essa ciência de que essas placas são boas, mas vale a pena pensar um pouco antes de sair tomando a devida decisão. Hoje, dia 7 de novembro de 2024, eu começo a ter um pensamento um pouco diferente em relação ao que eu vinha tendo sobre esses hardware, porque você tem que colocar os freios e contrapeso na hora de tomar a decisão. O que seria isso, né? Você analisar, por exemplo, eu já tenho visto produtores de conteúdo, né, especialistas na tecnologia, que já estão falando, olha, esses kits Xeon aí oriundos da China não são essa maravilha toda que estão dizendo, não. Estão vendendo, não. E a chance de você ser a bola da vez em ter problema é grande. Tá? É grande. Essas placas de vídeo RX 580, 470, 550, não são essa maravilha toda que estão vendendo aí, não. Algumas são mais estética do que qualidade, funcionalidade. Então é preciso ter esse cuidado, porque com o dólar cada vez mais alto, com o custo das coisas se elevando, as pessoas acabam naquela coisa de querer melhorar o seu equipamento. Então, as pessoas elas acabam começando a guinar os olhos mais para esse tipo de hardware, com o seguinte pensamento assim: eu vou montar aqui um baita de um computador, vou poder jogar meus jogos, vou poder ter aquela potência toda e não vou gastar muito dinheiro. Só que
como eu gosto de falar e tenho falado nos meus vídeos, não existe nada relativamente bom que seja barato. E o barato sai caro. Vocês acham que eu estou tranquilo com a minha X580? Pode parecer que eu esteja. Mas eu estou enfrentando problemas com a minha X580 no sentido do seguinte. Desempenho adequado. Não é? Por mais que a aplicação em questão entenda que esta placa seja capaz de rodar aquela aplicação ali com desempenho muito satisfatório, com uma qualidade muito satisfatória, como tem acontecido com os visualizadores de Second Life, tá? Eu tenho tido problema de desempenho. Aqui mesmo, nesse visualizador que eu estou utilizando, que é o CatSnip, eu tenho um problema que, a depender do lugar que eu estou, já citei isso aqui no canal, já fiz vídeo sobre isso, as texturas elas começam a ficar borrando. Eu tenho outro visualizador aqui baseado no CatSnip, que é o Lovance Viewer, que ele também ele funciona tão fluido quanto, mas ele apresenta na mesma configuração, tá? Eles definiram a configuração assim, mas ele apresenta o mesmo bug de texturas, e ele apresenta até com mais frequência do que esse aqui. O Lovance, que usa a mesma estrutura, a mesma espinha dorsal usada pelo CatSnip, ele apresenta muito mais bug de textura do que esse aqui. Entretanto, eu tenho aqui 4 visualizadores, 5 visualizadores instalados na minha máquina. 5. Os 2 que melhor funcionam, que me entregam qualidade e desempenho, é o CatSnip e o Lovance. O Kirstens, ele me entrega não me entrega a mesma qualidade, mas me entrega qualidade, e não me entrega o mesmo desempenho, mas me entrega um pouco. O Genesis Viewer, ele até me entrega uma boa qualidade com um desempenho satisfatório. Entretanto, ele tem interface muito confusa e ele não me entrega aquela performance toda que me justifique com a qualidade toda que me justifique utilizá-lo. E esses dois aqui, o CatSnip e o Lovance, eles são os que me entregam a melhor qualidade com a melhor potência, né? Com o melhor desempenho. Entretanto, são os que apresentam bug de textura. O Firestorm Viewer já não me entrega mais nada. Ele só está aqui porque atualizou e eu mantenho, mas ele não me entrega mais nada, né? Ele escolhe a configuração do gráfico aquém em relação a esse e já não me entrega a mesma performance, a mesma qualidade que esses aqui. Então nem uso, né? Então o que acontece? Eu fui no fórum do Second Life, por exemplo, abri uma discussão lá sobre o que pode ser feito a respeito dessa questão desse bug de textura, se mais pessoas enfrentam isso, se ter esses visualizadores todos que eu utilizo, como eles se comportam aqui na minha máquina. E resumindo em miúdos, muitas pessoas têm comentado, deu uma audiência danada, fico muito feliz com isso. Muitas pessoas estão discutindo como que elas estão fazendo para ter uma melhor eficiência de um visualizador de Second Life com relação a performance e qualidade. Tem sido bastante interessante, né? Mas se eu pegar tudo que está lá postado, são várias postagens de várias pessoas, a thread está rendendo, graças a Deus, fiquei muito feliz com isso. O ponto-chave é o seguinte: no meu caso aqui, por exemplo, a minha X580 não é adequada para esse tipo de aplicação. Roda, olha a qualidade que o meu avatar está aparecendo, olha a qualidade que está todo o cenário. Eu faço muita coisa, roda, funciona muito bem, por sinal. Por uma placa que me custou R$500 quando eu comprei em loja, aqui no Brasil, né? Tá ótimo, roda muito bem, funciona, olha que bacana. Tá com a qualidade entre o alto e o ultra.
que foi o que o visualizador definiu, não mexi em nada. Só fiz uma configuração da questão de buffer de textura, essas coisas que diminuiu, aqui no caso do CatSnip, especificamente diminuiu consideravelmente o bug de textura. Vocês podem ver que dificilmente está aparecendo bug de textura. Nesse vídeo mesmo, que já deve estar imenso, não apareceu quase bug de textura, mas é uma coisa que ainda persiste, porém reduziu bastante. Entretanto, o entendimento que estamos chegando, não é só meu, né? É que, por exemplo, hoje, para que eu conseguisse rodar o Second Life com qualidade e desempenho, eu preciso de uma placa de vídeo mais atualizada. Uma 3060 seria a placa perfeita para o meu setup. Meu setup já é mais antigo, então uma 3060 seria uma placa perfeita para o meu setup. Entretanto, é uma placa que está fora das minhas condições financeiras atuais, né? Então, veja, a RX 580 me resolve, mas ela não é o melhor dos mundos. A minha funciona muito bem, porque ela foi revisada, foi trocada pasta térmica, foi feito todo um trabalho nela, né? Para que ela fosse vendida pela loja que eu comprei aqui, né? Então, para mim, em termos financeiros, em termos do que eu estou conseguindo obter, ela tem me entregado um resultado. Entretanto, longe de ser o adequado. Aí eu falei no vídeo da RX 580 e da RX 550 como custo-benefício. Essa placa, essa RX 580, por exemplo, a 470, a 550, a 570 também, né? Eu só hoje, dia 7 de novembro de 2024, entenderia que ela ainda possa ser considerada custo-benefício se tiver na casa de R$500 ou menos. Aí, galera, é um baita custo-benefício. Tendo a ciência, claro, que não são coisas usadas, remanufaturadas, tá? Mas por R$500, com 8 GB de VRAM, eu ainda consideraria que talvez a 550 nem tanto, se você tem um foco de jogar coisas. Mas a 570 ou a 580 de 8 GB seria o seu foco, se você não tem muito dinheiro, porque elas vão te entregar ainda alguma coisa, mas longe de ser a melhor coisa do mundo. Agora, com relação à placa-mãe, pessoal, eu vou dizer para vocês assim o seguinte: eu nunca tive na minha mão. Eu tenho, na verdade, na casa do meu pai tem um Xeon lá parado. Eu não sei nem que Xeon que é aquele, mas tem lá, tem 2 processadores Xeon lá, num equipamento lá, que meu irmão passou para ele. Eu não faço ideia qual é exatamente aquele Xeon, só ligou uma vez, eu não me recordo agora qual seja. Enfim, é um computador de gaveta, vamos dizer assim, tá? Pois bem, eu nunca usei um Xeon desse X99 da vida na prática, né? Eu nunca utilizei um processador Xeon aqui, né? Então eu não posso falar tecnicamente se realmente isso aí é uma boa ou não, né, como custo-benefício. Entretanto, pessoal, se você não tem muito dinheiro para gastar no computador, olha, existem opções aqui no Brasil hoje que poderiam tranquilamente possibilitar que você tivesse um computador capaz de rodar coisas, fazer coisas com uma certa eficiência, sem a necessidade de você ter que recorrer a essas mirabolâncias aí de sites de comércio eletrônico chineses, por exemplo. A essas coisas que muitos produtores de conteúdo grande na área de informática ficam recomendando e ganhando dinheiro com essas recomendações, né? Por exemplo, eu tenho um i5 4590. É um Intel de 4ª geração, 4 núcleos de 4 threads, 22 nanômetros,
uma placa-mãe gamer Asus Z97A, pega até 32 GB de memória RAM DDR3, tem slot M2, MV, tem um punhado de coisa. Na época, era uma placa-mãe top das galáxias, custava muito caro para a época. Custava um bom valor na época, né? E que hoje é um equipamento usado, mas que dentro das minhas possibilidades financeiras é o que está me atendendo. Então eu consegui aqui montar um bom kit, mas hoje eu já estou sentindo a necessidade de fazer uma melhora. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de pegar um Xeon com essas placas X99. Só que analisando, fazendo uma análise mais profunda, eu vi que talvez não fosse tanto vantagem eu desfazer, nesse momento agora, do meu kit Asus para pegar uma placa dessa, por causa de um processador Xeon, tá? Desse daí. Sendo que, se eu focar em, primeiro, trocar o meu processador desse 5 para um i7 4790K da vida, que não tem vídeo integrado, então eu vou ter uma melhor performance, e a versão K do i7 4790 me permite fazer um turbo boost, funciona melhor com relação a isso, né? Turbo boost frequência. São 4 núcleos de 8 threads, beleza, mas eu vou ter um desempenho um pouco melhor, né? E se eu focar numa 3060 da vida, por exemplo, eu vou ter um setup aqui mais equalizado, que vai me permitir uma sobrevida para que eu consiga continuar produzindo conteúdo e ter um desempenho um pouco melhor do que o que eu já consigo hoje. Eu vou conseguir me desamarrar um pouco de algumas limitações que eu tenho hoje em relação ao meu processador atual, ao meu conjunto atual. Então, talvez seja, para mim, seja muito mais interessante, financeiramente falando, eu dar uma boa pesquisada, trocar o processador, tão somente, ao invés de investir num kit, né? Focar numa boa placa de vídeo, que vai atender os meus propósitos, que às vezes o meu propósito não é o seu. O seu propósito às vezes é diferente do meu. Mas pegar uma placa de marca mais conhecida aqui no Brasil, que quiçá nova, né? Que aí eu vou ter uma qualidade e um ganho de desempenho muito superior a eu ficar pegando esses tais kits custo-benefício que são vendidos aí na internet, né? Assim, se você precisa de uma placa de vídeo para rodar coisas e não tem dinheiro, não tá com poder aquisitivo suficiente nem para... Olha, se você tiver condição de pendurar no cartão, vou dizer para vocês que hoje, dia 7 de novembro de 2024, eu te recomendaria, se você conseguir pendurar uma placa de um hardware novo. Se você conseguir, olha, você vai ficar aí pagando por muito tempo, mas a tranquilidade, a segurança, a garantia, tudo que você vai ter de benefício faz valer a pena aquelas parcelas. Agora, se você, igual no caso da minha X580, eu não tinha previsibilidade de fazer gasto naquele momento, tive que trocar a fonte, e eu vi naquele momento, pelo preço, por ter pego em ambiente físico, a possibilidade de aquisição da X580 por R$500 como sendo uma boa opção. Eu tinha condição de fazer aquela aquisição sem ficar com parcelas em aberto futuro. Estou com a placa aí até hoje. É um risco que eu corri? É um risco que eu estou correndo? Sim, né? Porque é uma placa chinesa, feita com peças remanufaturadas, né? E é uma placa já antiga, né? Se eu tivesse, por exemplo, naquele momento, pendurado no cartão, sei lá, uma 3060 ou uma outra AMD, eu gosto muito de AMD. Eu tô gostando ainda mais de AMD, mais do que eu já gostava. Tá, eu sou fanboy de AMD. Pronto, queiram me classificar como bem quiser.
mas uso Intel hoje. Mas tem AMD, que é o computador da minha esposa. Tá lá, o Guerreirão. Funciona muito bem, é o mais moderno que tem aqui. É um processador de entrada mais fraquinho, mas é um processador que ela faz tudo. Né? Memória DDR4 de alta frequência, uma plaquinha mãe meia boca, mas funciona. Então assim, é um equipamento muito bom. Né? Eu gosto de AMD. Não sei, né? Me identifiquei mais com... Pretendo um dia ter um outro kit Ryzen. Já tem um, pretendo ter outro. Quem sabe um dia, mas no momento agora, como a AMD tá com um valor um pouco mais elevado, como eu tenho um bom kit, e eu tava fazendo as contas aqui na ponta do lápis, eu investi numa boa placa de vídeo, investindo no processador 4790K, eu vou ter uma sobrevida boa. Então naquele momento que eu peguei a X580, se eu tivesse investido, pendurado no meu cartão, uma 3060 por exemplo, talvez eu tivesse numa situação um pouco diferente, um pouco melhor do que eu tô hoje. Aliás, eu estaria, se eu estivesse não, eu estaria numa situação muito melhor do que eu tô hoje, certo? Mas naquele momento eu entendi que pra mim valeu a pena, e tá valendo a pena. Então assim, se hoje você não tem dinheiro e precisa de uma placa de vídeo para rodar coisas, pesquisa bastante as RX 580 e não pague mais que... Eu falei lá no meu vídeo da RX 580, né? R$600 até tava num preço bom. Não. Hoje, com o dólar do jeito que tá, galera, não pague mais do que 550 reais no RX 580. Se você conseguir achar uma boa, pode comprar, tá? E dê preferência para placas que estejam aqui no Brasil, que já receberam algum tipo de manutenção, que já tiveram algum cuidado, tá? Não compre qualquer uma e muito cuidado com placa muito barata, tá? Porque essas placas elas já são placas remanufaturadas. Você ainda pega uma muito barata que alguém está vendendo, a chance de estar com um problema é muito grande, você ter dor de cabeça é maior ainda. E você não tem garantia, muitas vezes você tem uma série de fatores implicantes aí. Então tome muito cuidado com relação a isso. Se você tiver condição, sério, eu tô gostando da RX580, vocês sabem disso. A RX550 também gostei muito. Mas, sério, hoje, se fosse para falar para você, se alguém me perguntasse assim, o que você me diria para fazer? Você tem condição de pendurar uma placa de vídeo boa no cartão? Pendura. Pega uma placa mais nova. Pendura. Você vai pagar aí prestações ao longo de tantos meses, às vezes muitos meses, depende da sua condição. Mas você vai ter um equipamento que você vai ter garantia. Não vai te dar dor de cabeça, não é equipamento remanufaturado. É um equipamento novo. Se você não tem condição de fazer isso, pessoal, eu preciso montar um computador legal. Computador que a minha cunhada comprou lá de São Paulo. É um Core i7 3570. Desculpa, é um Core i5 3570. Sem placa de vídeo dedicada, ela é integrada. Tá lá, ó. Usa Second Life, faz as coisas dela. Claro, tem as limitações do hardware? Tem. Mas para ela, que não tinha condição de comprar um computador melhor, não tinha condição de investir em algo melhor, resolveu. Ela pagou barato por um produto com qualidade. É placa-mãe Gigabyte, né? É processador Intel, né? É todo um conjunto. Não é nada remanufaturado, não é nada que foi pego aí, não. É uma placa que, claro, é usada, né? Provavelmente esses computadores eram muito usados em equipamentos de escritório. Então as empresas não vão fazendo upgrade do seu parque de informática. Esses equipamentos acabam voltando de novo para o mercado. E ela comprou o computador completo por uma boa aquisição. Então assim, fiquem ligados com relação a isso, tá, pessoal? Informática não tá barato. O que é bom não é barato, tá? E muito cuidado com esses kits aí, que muitos produtores de conteúdo estão ganhando muito dinheiro dizendo que são excelentes custos-benefício. Cuidado, tá, pessoal? Muitas vezes não são, tá bom? Tenham muito cuidado com relação a isso, tá? É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Deu edição, eu tive que fazer um corre ali, né, para poder tirar uma água do joelho. Mas é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.
canal do IESO é entretenimento. O canal do IESO é entretenimento.